Projeto Paleolítica apresenta série Audiolivros Apócrifos. Livro 4. O Livro da Ascensão de Isaías. Capítulo 1. No 26º ano do reinado de Ezequias, o monarca convocou seu filho Manassés, reunindo também Isaías, filho de Amós, o profeta, e Josebe, filho de Isaías. A intenção era compartilhar com Manassés visões e palavras referentes à justiça, julgamentos eternos, tormentos no Geena, o príncipe deste mundo com seus anjos, principados e poderes. Além disso, revelou detalhes das palavras de fé do amado, testemunhadas por Ezequias durante uma enfermidade no 15º ano de seu reinado. Manassés recebeu os escritos registrados por Samãs, o escriba, e por Isaías, filho de Amós, juntamente com outros profetas. Esses registros abordavam temas como o julgamento dos anjos, a destruição do mundo, as vestimentas dos santos, suas saídas, transformações, perseguições e ascensão do amado. No 20º ano de Ezequias, Isaías compartilhou palavras proféticas com seu filho Josebe, que permanecia diante do rei. Isaías, em uma reunião que envolvia também Manassés, profetizou sobre a desconsideração de Manassés por essas palavras, prevendo que ele causaria danos ao corpo do profeta. Isaías alertou sobre o serviço de Samael Malquir a Manassés, predizendo que ele se tornaria discípulo de Belial após ter sido de Isaías. Profetizou ainda que muitos em Jerusalém e na Judéia abandonariam a fé, permitindo que Belial habitasse em Manassés, resultando na divisão do profeta ao meio pelas mãos do príncipe. Diante dessas palavras, Ezequias chorou amargamente e expressou o desejo de matar Manassés, mas Isaías afirmou que o amado não permitiria tal desígnio, garantindo que o propósito de Ezequias não se cumpriria, pois esse era o destino ao qual Isaías estava predestinado, herdando a porção designada pelo amado. Capítulo 2. E assim ocorreu que, após a morte de Ezequias, Manassés ascendeu ao trono, esquecendo prontamente os conselhos e recomendações de seu pai. Samael, o anjo da iniquidade, aliou-se a Manassés, aderindo a todas as suas vontades. O novo rei abandonou o Deus de seu pai, voltando-se para o culto de Satanás, seus anjos e poderes. Ele corrompeu a corte de Ezequias e todos aqueles que, sob o reinado deste, praticavam a sabedoria e prestavam homenagem ao verdadeiro Deus. Manassés dedicou seu coração ao serviço de Belial, e um anjo chamado Matambucus, dominador deste mundo, regozijava-se com a apostasia que se alastrava por Jerusalém. As práticas malignas proliferavam, incluindo artes mágicas, encantamentos, agouros, adivinhações, fornicações, adultérios e perseguições injustas, perpetradas por Manassés, Belaquira, Tobia o cananeu, João de Anatot e Zadok, chefe dessas obras. Outros registros desses eventos estão documentados no livro dos reis de Judá e Israel. Ao testemunhar a iniquidade em Jerusalém e o culto a Satanás prevalecendo, Isaías, filho de Amós, deixou a cidade, estabelecendo-se inicialmente em Belém de Judá. Contudo, ao perceber que também Belém estava envolvida em iniquidades, retirou-se para uma montanha em um local solitário. Profetas como Miqueias, o ancião Ananias, Joel, Abacuque, Josabe e muitos fiéis que acreditavam na ascensão aos céus seguiram o mesmo caminho, abandonando as cidades para viver na montanha. Todos vestiam-se de saco, eram profetas desprovidos de bens materiais, vivendo da colheita das ervas das montanhas e cozinhando-as. Com Isaías, o profeta, viveram assim por 2 anos nas montanhas e nas colinas, lamentando profundamente o desregramento de Israel. Neste período, enquanto estavam no deserto, surgiu Belaquira, um samaritano da família de Zedequias, falso profeta que residia em Belém. Zedequias, parente de seu pai, era conhecido por ter desviado 400 profetas de Baal durante o reinado de Acabe, rei de Israel. Entretanto, ele próprio foi condenado por Acabe, sendo colocado na prisão com o profeta Miqueias. Foi lá que se encontraram com Acaziú, filho de Almerém. Durante o reinado de Azias, filho de Acabe, Elias o Tebita, da raça de Galaad, amaldiçoou Azias e Samaria, predizendo a morte do príncipe por uma queda causada por doença. Ao ouvir falar de Isaías, os falsos profetas persuadiram Azias a abandonar o Deus de seus antecessores em favor da fé em Acrim, Miqueias e Belaquira. Capítulo 3. Belaquira identificou o local onde Isaías e os profetas estavam. Residindo em Belém e sendo leal a Manassés, Belaquira profetizava falsamente em Jerusalém, conquistando seguidores apesar de sua origem samaritana.
quando Salmanasar, rei da Assíria, invadiu Samaria, levou cativos seus habitantes e os dispersou nas províncias da Média e ao longo do Eufrates. Belaquira, ainda jovem, fugiu para Jerusalém durante o reinado de Ezequias, mas, diferentemente de seu pai, temia Ezequias. Ao ser acusado por um servo de Ezequias, fugiu para Belém, onde continuou a persuadir muitos. Então, Belaquira acusou Isaías e os profetas, alegando que profetizavam falsamente contra Jerusalém, predizendo sua devastação e a captura dos habitantes. Acusaram Isaías de ousar chamar Jerusalém de Sodoma e os príncipes de Judá e Jerusalém de Gomorra. Belaquira encontrou favor nas palavras do rei Manassés, que enviou guardas para prender Isaías. Manassés, influenciado por Belial, estava furioso com Isaías por suas visões, que revelavam a vinda do amado, sua transformação, a perseguição que sofreria e outros eventos futuros. As visões incluíam detalhes sobre a crucificação do amado e a ressurreição, com a presença de anjos como Gabriel e Miguel. Muitos sinais e maravilhas aconteceriam, e após o segundo advento, ocorreriam dissensões e disputas, com uma decadência na doutrina dos 12 apóstolos. No período que antecederia o último advento, haveria discussões, disputas por cargos sem sabedoria adequada, anciãos iníquos, pastores negligentes, distinção de pessoas e avareza. A influência do espírito de erro levaria à fornicação, vanglória e avareza. A presença de verdadeiros profetas seria escassa, e muitos seriam afastados do Espírito Santo. Ódio entre pastores e anciãos, cobiça, calúnias e vanglória seriam predominantes, enquanto a palavra dos profetas seria desconsiderada. Capítulo 4. Agora, Ezequias e Josabe, meu filho, testemunhem o desfecho iminente deste mundo. Quando Belial, o grande dominador e rei deste mundo desde sua criação, consumar seu propósito, descerá do firmamento sob a aparência de um homem ímpio e cruel, matador de sua própria mãe. Ele arrancará uma planta do meio dos 12 apóstolos, dos quais um cairá em suas mãos. Nessa forma régia, Belial virá com as potências deste mundo, cumprindo todos os seus desejos. Comandará fenômenos celestiais, como o sol brilhando à noite e a lua aparecendo fora de sua hora usual, alegará ser Deus, exigindo adoração, e a maioria dos habitantes do mundo acreditará nele, oferecendo sacrifícios e servindo-o com cultos. Aqueles que inicialmente esperavam o amado se voltarão para Belial, influenciados pelos poderosos milagres realizados em todas as cidades. Imagens dele serão erguidas em cada local. Seu domínio persistirá por 3 anos, 7 meses e 27 dias. Quando os fiéis e santos verem o verdadeiro amado, Jesus Cristo, vindo com seus anjos após 1332 dias, apenas um pequeno número permanecerá fiel, enquanto outros fugirão para o deserto, aguardando a vinda do amado. Após esse período, o Senhor virá com seus anjos e as hostes do 7º céu, lançando Belial e seus anjos no Geena. Aqueles vivos na terra, servidores zelosos de Deus, receberão paz e descanso. O sol se tingirá de vermelho, e os fiéis a Jesus, seu reino e santos, descerão com o Senhor vestindo hábitos celestiais. O amado rejeitará violentamente céu e terra, julgando todos os homens. Um fogo devorador consumirá os maus, apagando-os como se nunca tivessem existido. A visão continua na narrativa da Babilônia, e mais detalhes sobre o Senhor estão registrados nas parábolas do livro de profecias públicas. As palavras dos Salmos, Provérbios de Davi e Salomão, e as profecias de Amós, Abacuque e outros profetas também revelam detalhes sobre a descida do amado aos infernos. Capítulo 5. Portanto, todas essas visões despertaram a fúria de Belial, que se apossou do coração de Manassés. Este, por sua vez, ordenou que Isaías fosse serrado com uma serra de madeira. Enquanto Isaías sofria esse cruel destino, Belaquira, de pé, o acusava, e os falsos profetas, testemunhando seu suplício, expressavam alegria indecente, zombando dele. Diante de Isaías, Belaquira e Banquembe.us zombavam e regozijavam-se com suas dores. Belial, dirigindo-se a Isaías, instigava-o a confessar que suas palavras eram mentiras e que a conduta de Manassés era justa. Essas palavras foram proferidas enquanto a serra começava a penetrar a carne de Isaías. No entanto, Isaías, transportado em visão, mantinha os olhos abertos, observando os espectadores de sua paixão.
Milquiras propôs a Isaías uma confissão que, segundo ele, mudaria o coração dos perseguidores e faria com que fossem adorados. Isaías respondeu, rejeitando a proposta e lançando palavras de maldição contra Milquiras e seus seguidores. Isaías afirmou que nada podiam fazer contra ele, e todo o poder dele se limitava a tirar-lhe uma vida miserável. Os algozes agarraram o profeta, cerrando Isaías, filho de Amós, com uma serra de madeira. Manassés, Melaquira, os falsos profetas, os líderes de Israel e o povo testemunharam o espetáculo de seu sofrimento. Antes do sacrifício, Isaías instruiu os profetas a irem para Tiro e Sidom, pois o Senhor preparara o cálice apenas para ele. Enquanto a serra penetrava sua carne, Isaías não expressou queixa nem derramou uma lágrima. Sua comunicação com o Espírito Santo cessou somente quando seu corpo foi cerrado ao meio. Este martírio do profeta foi a vingança de Belial contra Isaías, orquestrada por meio de Belaquira e Manassés, devido à ira de Samael contra o profeta desde os dias do reinado de Ezequias, pai de Manassés. Tudo isso foi resultado da visão e profecia de Isaías sobre o amado e da destruição de Samael prevista pelo profeta sob o reinado de Ezequias, rei de Judá. Esse martírio foi uma inspiração de Satanás. Capítulo 6. Visão de Isaías, filho de Amós, durante o 20º ano do reinado do rei Ezequias, monarca de Judá. Isaías, acompanhado por Josabe, seu filho, veio da Galiléia a Jerusalém para encontrar-se com o rei Ezequias. O rei descansava em seu leito quando o profeta chegou, e, embora um trono tenha sido oferecido a Isaías, ele recusou a posição elevada. Durante o diálogo entre Isaías e Ezequias sobre fé e justiça, todos os líderes de Israel, eunucos, conselheiros do rei e outros estavam presentes, formando uma assembleia. O povo que ali estava, juntamente com a congregação de profetas, temeu que a vida de Isaías tivesse sido tirada quando ele parecia ausente por um momento. A visão do profeta santo não pertencia a este mundo, mas a um reino misterioso no qual não é permitido ao homem adentrar. Após a experiência, Isaías compartilhou a visão com Ezequias, Jóchebe e outros profetas presentes. No entanto, os governadores, eunucos e grande parte do público não ouviram a narrativa, exceto por Shemma, o escriba de Lavaquim, e Asaf, o escrivão dos registros públicos, pois eram defensores da justiça e foram favorecidos pelo Espírito. Outros oficiais e assistentes não ouviram o relato, pois Miqueias e Jóchebe, filho de Isaías, haviam insistido que saíssem quando Isaías aparentava desfalecer e parecia morto. Capítulo 7. Isaías compartilhou sua visão com Ezequias, Jóchebe, Miqueias e outros profetas, descrevendo como viu um anjo de esplendor excepcional, cuja glória transcendia a dos anjos comuns. Este anjo, ao pegar Isaías pela mão, revelou que embora o profeta compreenderia a missão do anjo, seu nome permaneceria oculto, pois Isaías ainda retornaria à sua existência mortal. O anjo conduziu Isaías ao firmamento, onde testemunharam Samael e seus poderes, representando o reino de caos, disputas e discórdias, semelhante ao que ocorre na terra. Isaías questionou o anjo sobre essas contendas, e o anjo explicou que persistiriam até a vinda daquele que traria a paz ao mundo. Posteriormente, Isaías foi guiado através dos céus, cada um revelando tronos, anjos radiantes e louvores direcionados à glória do sétimo céu. A experiência proporcionou a Isaías uma compreensão gradativa, culminando no quarto céu, onde questionou a natureza da designação dos céus, dado que as manifestações celestiais se alteravam com cada grau ascendido. O anjo esclareceu que o nome atribuído aos céus não refletia repugnância, mas sim uma compreensão divina abrangente. Ao subir pelos diferentes céus, Isaías testemunhou a magnificência crescente, com tronos e anjos à direita e à esquerda, cada céu superando o anterior em glória. O ápice foi alcançado no sétimo céu, onde não apenas a visão daquele que estava sentado no trono, mas também a glória de todos os anjos, transbordavam em resplendor. Isaías rendeu homenagem ao Altíssimo e ao Amado, recebendo a promessa de que todos os amantes do Altíssimo ascenderiam pelo anjo do Espírito Santo após a vida terrena. Capítulo 8. Isaías, guiado pelo anjo, ascendeu ao éter do sexto céu, onde testemunhou um esplendor superior ao quinto céu. A glória envolvendo os anjos e aquele que estava no trono era imensa. Ao questionar o anjo sobre sua identidade, Isaías foi informado de que não era seu senhor, mas um companheiro designado para conduzi-lo. O anjo revelou a Isaías a morada daquele sem nome e o amado, cujo mistério transcende todos os céus.
O Senhor dos céus e tronos, embora deva transformar-se para se assemelhar a Isaías, prometeu-lhe uma parte da árvore do poder do sexto céu e do éter. Isaías expressou louvores ao Senhor por sua herança compartilhada. O anjo instruiu Isaías sobre a futura ascensão, quando, com um corpo não próprio, ele se uniria aos anjos do sétimo céu, vestindo a vestimenta encontrada e igualando-se a eles. Ao chegar ao sexto céu, Isaías notou uma singularidade: não havia mais diferenças entre os anjos à direita ou à esquerda, nem trono no meio. Todos possuíam a mesma forma e esplendor, e Isaías pôde se juntar a eles em louvor. As invocações eram dirigidas ao Pai, ao Cristo e ao Espírito Santo, unificando corações e vozes, com uma luz tão intensa que eclipsava tudo que Isaías vira nos 5 céus anteriores. Cheio de alegria, Isaías suplicou ao anjo para não retornar ao mundo carnal. Entretanto, o anjo lhe informou que a verdadeira luz ainda estava por vir no sétimo céu, onde o Senhor e seu amado, chamado Filho pelo mundo, residiam. O anjo consolou Isaías, revelando que as alegrias mais profundas ainda estavam por vir, apesar da temporária tristeza diante do retorno ao mundo terreno. Capítulo 9. Ele me conduziu ao éter do sétimo céu, onde uma voz questionou se aquele que habita entre os estrangeiros ascenderia aos últimos degraus. Um temor me acometeu, pois a voz se referia a mim. Outra voz interveio, permitindo a ascensão do profeta Isaías, reconhecendo seu hábito celestial. Indaguei ao anjo sobre quem tentará impedir e quem concederá a autorização. Ele revelou que o oponente habitava acima dos esplendores do sexto céu, enquanto a permissão vinha do Deus Senhor, Cristo, chamado Jesus no mundo, cujo nome misterioso é incompreensível sem abandonar o invólucro carnal. No sétimo céu, testemunhei uma luz admirável e uma multidão de anjos e santos desde Adão. Apesar de revestidos com hábitos celestes, ainda não ocupavam tronos ou coroas brilhantes. Ao questionar o anjo sobre a ausência destes, ele explicou que somente após a descida do Cristo ao mundo, sendo chamado Jesus, ocorreria a manifestação completa. O Cristo, ao assumir uma forma humana, seria injustamente crucificado, permanecendo no mundo por 545 dias após sua ressurreição. Nesse tempo, muitos santos o acompanhariam, mas só após seu retorno ao sétimo céu receberiam tronos, coroas e vestimentas nupciais. Repeti minhas perguntas do terceiro céu, e o anjo esclareceu que tudo no mundo reflete o que ocorre no sétimo céu. Uma figura mais resplandecente surgiu, mostrando livros com feitos dos filhos de Israel, escritos em uma linguagem divina. Estes livros eram destinados àqueles que acreditam nas palavras do Cristo, depositando confiança na cruz. Uma figura gloriosa, superior a todos, se revelou, adorada pelos santos. Era o Senhor, e o anjo me instruiu a adorá-lo. Outra figura semelhante surgiu, representando o anjo do Espírito Santo, louvado pelos anjos. Contemplei uma grande glória, ofuscando minha visão, e o Senhor me informou que eu havia contemplado Deus. Todos os santos e anjos se uniram em adoração a Deus, e os louvores ressoaram harmoniosamente. Capítulo 10. Ouvi todas as vozes e louvores dos 6 céus por onde passei sucessivamente. Todas essas manifestações eram direcionadas àquele cuja deslumbrante glória me envolvia. O Senhor e o anjo do Espírito presenciavam e ouviam esses louvores, pois as vozes que emanavam dos céus podiam ser percebidas e vistas. O anjo que me guiava explicou que o Altíssimo, habitante entre os santos, era o Pai do Senhor, e orientou o Cristo a descer até o firmamento, ao mundo e aos anjos nos infernos, assumindo a forma dos habitantes dos diferentes céus, com cuidado ao se aproximar dos anjos infernais. O objetivo era julgar e condenar os poderes deste mundo, iniciando assim o reino divino. As palavras de comando foram proferidas pela grande glória do sétimo céu ao meu Senhor, que prontamente desceu ao sexto céu. O anjo me incentivou a observar a transformação do Senhor ao descer para este mundo. Ao se depararem com ele, os anjos do sexto céu entoaram seus louvores, celebrando-o por não ter sido feito à sua imagem. À medida que descia pelos céus, o Senhor assumia a forma dos anjos de cada céu sucessivo. No quinto céu, ele se assemelhou aos seus habitantes, mas não recebeu seus louvores. O mesmo ocorreu nos outros céus, até chegar ao firmamento, onde confrontou o príncipe do mundo. Nesse local, não apenas se assemelhou aos anjos, mas enfrentou uma batalha sangrenta contra o poder do mal e da discórdia.
Finalmente, ao descer ao último nível, assumiu a forma dos anjos do ar, enfrentando a indiferença e corrupção que ali reinavam, sem dar seus passaportes. Este episódio marcou a conclusão de sua descida, evidenciando o embate contra as forças adversas. Capítulo 11. Após presenciar todas essas visões, o anjo que mantinha diálogo comigo se manifestou: vá abrir tua compreensão, Isaías, filho de Amós, pois é para transmitir-te o que vou dizer que fui enviado por Deus. Diante de mim, surgia uma mulher da linhagem do profeta Davi, chamada Maria, virgem e prometida a José, um carpinteiro descendente do justo Davi, residente em Belém, na Judeia. A situação torna-se delicada quando Maria, ainda noiva, concebe um filho, levando José a considerar repudiá-la. Contudo, o anjo do Espírito intervém, e José acata a visão sem compartilhar o conhecimento. Maria, mesmo grávida, permanece ao seu lado como uma virgem. Após 2 meses, quando estavam sozinhos, Maria contempla uma criança pequenina, ficando perplexa. Posteriormente, ela retorna ao seu estado anterior, como se não tivesse dado à luz. Maravilhado, José questiona Maria, e, após essa experiência, ambos ouvem uma voz instruindo-os a não revelarem o ocorrido a ninguém. Rumores sobre o nascimento da criança se espalham por Belém e Judá, gerando diversas interpretações. O relato continua com a visão de Isaías, que revela ter presenciado eventos ocultos de todos os céus, principados e deuses do mundo. Ele observa o crescimento de Jesus em Nazaré, seus feitos e milagres em Israel e Jerusalém. O ódio dos estrangeiros se volta contra ele, resultando em sua crucificação em Jerusalém. Contudo, Jesus ressuscita após 3 dias e permanece na terra por algum tempo, confiando uma missão a seus 12 discípulos. O ponto culminante é a ascensão de Jesus aos céus. À medida que atravessa cada céu, os anjos e habitantes o louvam, e ele mantém sua glória resplandecente. Ao alcançar o 7º céu, todos os santos e anjos intensificam suas aclamações, e Isaías vê Jesus à direita da grande glória. O anjo do Espírito Santo está à esquerda, assegurando a Isaías que ele será protegido até que retorne após cumprir seus dias na terra. Isaías compartilha essas visões com os presentes, admoestando o rei Ezequias a não divulgar as palavras da visão ao povo, temendo a perversidade humana. Entretanto, ele sugere que o faça quando for permitido pelo Espírito Santo receber suas vestimentas celestiais, tronos e coroas no 7º céu. A narrativa conclui com a transmissão dessas revelações a Manassés, feita por Ezequias. O livro do profeta Isaías e sua ascensão se encerram com uma mensagem de esperança e uma oração para o autor e outros presentes, implorando a Deus por suas graças e recompensas celestiais. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!